Quero trazer para você uma frase muito relevante e talvez não tão compreendida. Ela tem muitas nuances, muitas possibilidades de ver ela, e isso torna ela muito fantástica. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Quando você está inserida dentro de um processo, dentro de uma história, dentro da sua vida, você tem uma visão limitada daquilo que te cerca, principalmente se você não teve nenhuma outra história antes da que você está vivendo agora, né? Então, nasci e cresci na mesma casa, na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade, trabalhei sempre com as mesmas pessoas, me casei com a pessoa que eu comecei a namorar, meu primeiro namorado. Tudo isso faz com que o seu universo seja baseado naquilo que você conhece, é um ambiente conhecido. E não tem problema nenhum, né? Isso faz parte da vida. Muitas vezes eu vejo casais que se conhecem desde a infância e estão juntos, felizes, não é este o ponto. Mas é muito importante a gente conseguir, muitas vezes, ter percepção externa, até mesmo para validar o que a gente tem, né? Ou então entender que aquilo não tá bom. Mas antes da gente contextualizar mais profundamente aqui o vídeo, eu quero me apresentar. Se você não me conhece, eu me chamo Bruna, eu sou terapeuta integrativa e esse canal foi desenvolvido para fazer com que você encontre mais saúde emocional, reduza os ruídos da sua mente e consiga ter mais leveza na tua rotina, que você consiga se compreender melhor como pessoa. É muito importante a gente mencionar que dentro dessa visão, né, quando a gente está dentro da ilha, vamos dizer assim, tudo parece normal para nós, né? Porque a gente segue os mesmos hábitos, os mesmos padrões, a gente tem uma rotina, a gente tem sempre os mesmos relacionamentos que, sendo bons ou não, a gente reclamando ou não, eles acabam sendo o que a gente é, o conhecido, né? É o que é. E aí, o ponto é que a gente acaba se acostumando tanto com a paisagem do entorno dessa ilha, com o azul infinito do mar beijando o infinito do céu, que a gente não questiona. Simplesmente a ilha é ilha. A ilha é meu lar. E eu paro de começar a buscar. Eu paro de querer. Eu não tenho percepção. Na verdade, eu não tenho parâmetro para querer mais, para buscar mais, para ser mais. Eu simplesmente sigo o que eu aprendi, o que foi, de certa forma, um padrão para mim. E é dentro dessa ideia que a gente não percebe que alguns dos ambientes em que a gente está vivendo, de repente, eles estão limitando a gente. Algumas das relações em que a gente está envolvida podem estar drenando a nossa energia, mas aquilo sempre vem acontecendo. Eu saio de casa, eu não me sinto à vontade, eu não quero nem sair, mas aí quando eu saio, eu volto muito cansada e eu acho que eu que sou uma pessoa esquisita, eu devo ter alguma questão que eu tenho que tratar. Muitas vezes é porque as relações, elas estão indo para um lado onde você acaba levando vitalidade, força, uma palavra, uma positividade, e de alguma maneira você está sendo sugada. E isso não acontece por mal, né? Mas a troca entre os humanos, né? Entre a gente, não sei se só entre os humanos, enfim, não vou entrar nesse contexto aqui que não é a ideia, mas a troca, ela acontece através de equilíbrio. Né? Então, se eu estou muito negativa e você está muito positiva, o equilíbrio disso é você me passar um pouco da tua positividade e você ficar com um pouco da minha negatividade.
Então, quando a gente se sente drenado em ambientes muito cheios, né? Por exemplo, às vezes, eu não gosto de ir no supermercado em dia que é, tipo, horário de pico. Ou não gosto de ir no shopping porque tem muita gente. Não gosto de ir em shows, essas coisas. Tudo isso tem um porquê. Não é à toa que você, de repente, se sente drenado. E não necessariamente a drenagem vem de uma conexão real, onde você senta com a pessoa, conversa, tem um tipo de rapport, né? Que é a conexão genuína, onde você conecta a tua respiração com a respiração da pessoa, que vocês fazem, né, por exemplo, eu começo a coçar aqui, arrumar o cabelo, você também começa a arrumar o cabelo, é uma conexão de espelhamento, não necessariamente precisa disso, você pode estar em um ambiente cheio de pessoas, você não tem uma conexão genuína com essa pessoa, mas de alguma forma conectar alguma coisa ali, e você se sentir desenergizada. Então, isso é real, a gente não pode simplesmente achar que não. Quando você está inserida dentro desse contexto, você acha que isso é normal e você para de questionar, você para de olhar para isso. Existem também a possibilidade de ter alguns padrões que sabotam a gente. Então, dentro de coisas que você costuma fazer, que você não percebe. Eu gosto sempre de trazer um exemplo prático aqui com relação ao emagrecimento, que é bem fácil da gente compreender. Então, vamos supor que você está tentando emagrecer, só que você passa na frente de algum lugar todos os dias e nesse lugar, sei lá, tem um negócio frito que você ama ou tem um doce que você adora e é muito difícil para você passar por ali e não pegar essa questão. Então, o que você pode fazer? Você pode simplesmente colocar um bloqueio e não ir, você pode mudar de rota, você pode trocar isso por alguma outra coisa, só que às vezes a gente acaba não negociando, simplesmente quando você vê, você tá lá comprando e comendo negócio, só que você tava de dieta. Então esses padrões que sabotam a gente, querendo que a gente permaneça aonde a gente tá, são coisas que se você sai um pouco do teu ambiente, você consegue ter uma percepção mais aguçada. Você às vezes percebe outras pessoas e aí você consegue ter mais clareza dos seus processos. Nem sempre você também visualizar tudo sozinha dentro da tua jornada é fácil de você identificar. Tem muitas coisas que a gente repete para nós mesmos, né? Que são as histórias que a gente está contando. Então, eu gosto de pensar que é importante a gente se conectar com histórias que contam versões nossas dessa versão que você deseja alcançar. Né? Então, assim, o que lá atrás me fez ser corajosa para eu estar buscando isso que eu estou buscando agora? O que lá atrás me fez, trazer embasamento de coisas que foram relevantes para você, que te trouxeram até aqui. Agora, você ficar lembrando da época que você era pobre, ou da época que você era rica e agora você está pobre, ou da época que você era infeliz, não vai adiantar de nada. Então, o mais importante é você conseguir ter clareza desse ponto de você analisar o que de virtude sua fez com que você chegasse aqui e qual virtude vai te levar para onde você quer chegar, né? Essa nova versão, essa versão que a gente está lapidando para conseguir alcançar. Grande parte do nosso autoconhecimento, né, no meu ponto de vista, a gente não aprende, a gente não acessa com respostas. A gente, na verdade, consegue ter uma nova perspectiva com relação àquilo. Então eu consigo ter uma nova visão do que estava me incomodando, uma nova visão daquilo que de repente poderia ter sido simplificado da minha parte para que o sucesso tivesse sido alcançado mais rápido. Vamos de exemplo prático aqui? Eu quero que você pense que às vezes o que você precisa é de uma leve mudança. Nem sempre a gente consegue dar um 360 na nossa vida, mas algumas vezes você vai mudar de cidade e você vai ter uma percepção de quem você realmente era, saindo desse lugar conhecido. Outras vezes você pode terminar um relacionamento e a partir desse término conseguir entender os teus gatilhos para se diminuir nessa relação. O porquê você fazia isso? Outras vezes você pode tirar férias e dentro desse processo de férias entender
quanto você estava exausta, porque dentro do contexto do dia a dia, aquilo para você estava rotineiro, estava tranquilo, você era aceitável, você aguentava. E a partir do momento que você sai, você entende que estava too much, estava pesado. E essa aqui é clássica, né? Algumas vezes a gente percebe que a gente está correndo para um lugar que a gente nem deseja chegar. E é por tudo isso que crescer dói. O autoconhecimento, de certa forma, ele traz essa clareza, porque eu preciso sair desse ambiente confortável, eu preciso sair da ilha, eu preciso me afastar o suficiente para enxergar melhor. E eu acho que o grande ponto desse vídeo é entender que a consciência, ela começa quando você e eu percebemos que a ilha onde a gente está vivendo não é a única que existe. Até